Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Júnior, o vice-presidente, vereador Max, e membro, a vereadora Elaine e os demais vereadores. E os convido para fazerem parte da composição da mesa para a referida audiência. Cumprimento os secretários, os demais presentes do plenário e quem nos acompanha ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Para darmos início, passo aos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior. Boa noite. Cumprimento o presidente da Casa, vereador Roberto Bonessi, o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Max, a membro, vereador Elaine e os demais vereadores. Cumprimento o secretário Pedro, a secretária Nélida, e sendo meus cumprimentos a todos os presentes e a população que nos acompanha pela internet. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, gostaria de enfatizar que o PPA municipal é um instrumento de planejamento de médio prazo que orienta as ações do governo municipal ao longo dos 4 anos. Ele garante a continuidade das políticas públicas e define as prioridades do município, permitindo que a sociedade participe ativamente das decisões relacionadas aos investimentos e ao desenvolvimento local, levando transparência na gestão pública para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Informo que a divulgação desta audiência pública foi realizada por meio de convites, publicada no site e nas redes sociais da Câmara, além de constar no Diário Oficial do município de Laurentino. Dessa forma, declaro oficialmente aberta a audiência pública de apresentação do Plano Plurianual Municipal, PPA, correspondente ao período de 2026 a 2029. Ressalto que as perguntas e dúvidas apresentadas durante essa audiência devem estar estritamente relacionadas ao tema em pauta. Para darmos início aos trabalhos, passo a palavra ao secretário de Planejamento, Pedro, que conduzirá a apresentação do Plano Plurianual. Boa noite, presidente. Cumprimento inicialmente o anfitrião dessa casa, o presidente Roberto. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Presidente Júnior da Comissão de Finanças e Orçamento, todos os vereadores presentes. Agradecer por permanecerem aqui nesse momento tão importante de discussão, onde a gente constrói juntos, né, o orçamento participativo do nosso município. Cumprimentar quem nos acompanha aqui no plenário, minha colega secretária Nélida, né, secretária de Administração e Finanças Públicas, servidor Julián, servidor Adilson, e também com a alegria da presença da servidora Bianca, contadora dessa casa, que também já ocupou a função munus público de secretária de Finanças e Orçamento desse município, e com certeza está aí para contribuir também com as nossas discussões. Antes de iniciar, gostaria também de agradecer, não se faz presente, mas agradecer o Ademir Alves Valente, o contador, né, desse município, da prefeitura, que elaborou então, né, o anexo aí do nosso plano plurianual e está sempre aí junto, auxiliando nos trabalhos técnicos, né, relacionados à contabilidade. Então, cumprimentando a todos e todos que nos acompanham online também, dando início essa audiência pública, eu gostaria de justificar, presidente, a ausência, infelizmente, do nosso prefeito em exercício, Gilberto Massaneiro, por compromissos na capital do estado. Ele tinha audiência com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, e não pôde se fazer presente, está retornando a Laurentino, mas não conseguiu chegar no horário da audiência. Então, hoje a gente vem falar a respeito de plano plurianual, como disse o vereador Júnior, né, presidente da comissão. Uma das peças mais relevantes, né, para o início do planejamento orçamentário de um município, que compreende aí o médio e longo prazo de 4 anos. Sempre eu gosto de ressaltar, aqui a gente vai falar de diretrizes, de objetivos, de metas, né, o PPA das 3 peças orçamentárias é a peça mais abrangente, né, mais genérica, no bom sentido, que traz as metas, os objetivos, né, e depois, após a aprovação do PPA, como os senhores sabem, passa por essa casa, né, a gente vai ter LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual também, que aí sim tratam, né, de maneira mais específica as ações, mas o PPA mantém a sua importância, inclusive por ser vetor, né, de todas essas demais peças orçamentárias. Dando início, então, gostaria de falar um pouquinho com os senhores a respeito da arrecadação. Aqui eu só trouxe alguns itens, né, que o Banco Central do Brasil é referência para a gente trabalhar a expectativa de mercado, né? Então, posteriormente, quando os nobres vereadores forem estudar o plano plurianual, vão ver aí que itens como IPCA, PIB, taxa Selic, inflação, né, projeção de crescimento, isso a nível nacional, ele influencia aí
nos valores agregados, nas estimativas de receita, né, que a gente trabalha dentro das peças orçamentárias, né. Então, aqui só trazendo para exemplificar e para dizer que o sistema econômico ele é muito complexo, né, e, claro, nenhum plano ele sobrevive à realidade, eu gosto de brincar, né. Então, ainda mais quando a gente fala de um plano de 4 anos, obviamente se tenta trabalhar com projeções mais assertivas possíveis, mas, claro, que com variações ao decorrer dos anos por diversos fatores, política interna, política externa, enfim, né, diversos fatores que influenciam. Para quem acompanhou aqui uma audiência que a gente realizou recentemente, lembra desse slide, eu acho que o vereador Júnior deve lembrar também, que falava sobre questão do valor adicionado, né? Então, aqui só trazendo, né, uma expectativa e os valores dos anos passados aí de retorno, né, os valores adicionados dos municípios do Alto Vale, para a gente ter uma ideia aí do que vem acontecendo, né, no Alto Vale do Itajaí, essa baixa, de uma forma geral, né, nos valores adicionados de retorno para os municípios aí do Alto Vale, não só do Alto Vale, influenciados por fatores externos aí da economia, né? Apenas para abrir, então, exemplificando e enunciando essa questão. As receitas, então, por exercício financeiro, né, a gente traz aqui, conforme as projeções que já foram comentadas, então, dos anos 2026 a 2029, que compreende, né, o exercício desse plano plurianual. Então, a gente tem ali em cima, né, as receitas orçamentárias, as receitas correntes, e aqui é exemplificado, né, em cada tipo de receita, transferência de capital, já com as deduções. Então, aqui a gente tem uma tabela dos 4 anos, né, o que está previsto de 2026 a 2029, e aqui, claro, notadamente, né, a arrecadação do município através do FPM e ICMS acaba trazendo as maiores contribuições para dentro da municipalidade. Então, aqui a gente tem os valores ali no total, né, como todos podem ver, do que a gente espera de receita, né, por exercício. Portanto, exemplo, né, não vou falar todos os números, mas R$ 63.195.690 ali no total, né, para 2026, e assim vai indo conforme as projeções e os índices que foram citados, e aqui, claro, relacionando transferências de capital, convênios aí que já há propostas, há previsão, tudo isso ele pode se alterar ao longo dos anos, por isso que o PPA, apesar de ser muito discutido, ele sofre revisões, né, ao longo do seu exercício, pela natureza, né, da liquidez aí desse tipo de matéria. Adentrando então, e aqui eu gostaria de fazer uma proposta para os senhores, eu trouxe os objetivos básicos ali de cada programa para a gente discutir, sim, e eu até gostaria, presidente, se me permite, se puderem ir me interrompendo ao longo da audiência, porque senão a gente chega lá no final, às vezes já passou, né, do tema lá atrás, então fiquem totalmente à vontade. A partir daqui a gente vai trabalhar em pinceladas, né, senão a gente ficaria muito tempo na audiência, mas vou tentar trabalhar da forma mais detalhada possível, com brevidade, e fica aí aberto à discussão. Inclusive o Poder Executivo está aqui para receber as contribuições da comunidade, né. Infelizmente não temos muitas pessoas presentes, mas principalmente dos vereadores que aqui estão. Então, o Poder Executivo, por meio do nosso prefeito aí, Gilberto Massaneiro, prefeito em exercício, claro, também do nosso prefeito Agenorave, que participou ativamente aí antes de entrar em férias, né, dessa elaboração. A gente está à disposição para as sugestões e levaremos todas elas a sério, sem sombra de dúvidas, né? E a partir de amanhã o projeto estará na íntegra nessa casa. Vamos iniciar então por uma parte que os vereadores quase não têm interesse. Vamos falar da Câmara um pouquinho, presidente, né? Então, um programa do processo legislativo, né, que compreende a situação de custeio e manutenção de atividades legislativas. Aqui a gente colocou metas financeiras, então, né, para cada exercício dos 4 anos, iniciando com R$ 1.900.000 para o ano de 2026 e fechando lá em 2029, no ano de 2029, 2.475, né, 2.475.000. Aqui dentro desse programa está incluso todo o cumprimento das funções básicas do Poder Legislativo, então tudo que a Câmara utiliza, né, para custeio, para materiais, administrar suas próprias atividades, a questão de pessoal, né, tudo isso está incluso aqui dentro desse programa do Poder Legislativo. E eu até queria fazer um comentário, presidente, não sei se, e aqui falo o presidente da casa, eu não sei se isso gostaria-se até de dar uma sugestão, se já se pensou em cima disso alguma coisa, foi ouvido alguma coisa a respeito de projetos, talvez, pensando em aquisição de novo terreno, de construção,
fala o projeto de conversas, né? Sim. Que nós tínhamos, né? E eu só faço esse comentário porque seria importante, talvez, dentro do PPA, tendo em vista a meta financeira, daqui a pouco, se for de interesse da casa mesmo, né? Prever a questão orçamentária já no PPA dessa comissão. Não, sim, e por isso mesmo que está parado ainda na casa, porque tem que constar no PPA, né, para poder a adquisição de um terreno ou em seguida a construção de uma câmara nova, né. Como todo mundo sabe, isso aqui está bem detonado, o telhado, e temos outros problemas, então até estava fazendo orçamento para pintura e não vale a pena às vezes investir num prédio que precisa de reforma, né. Não, perfeito. Só faço comentário porque até para ver a importância, né, da peça orçamentária, porque tudo tem que ter, antes mesmo de ter o dinheiro, tem que ter o orçamento, né, para a gente estar fazendo. Então, mas é uma possibilidade aqui daqui a pouco, né, da Câmara estar fazendo essa sugestão, se for realmente para ser realizável dentro desse exercício. Mas a princípio o que se trabalhou aqui para a Câmara de Vereadores foi mesmo custeio, manutenção, né, e aqui valores maiores que os praticados no PPA passado, né, bem, um pouco superiores aí ao que era praticado, se eu não me engano, 100 mil, 150 mil a mais por ano que a gente está falando, tá? O gabinete do prefeito e vice, então, né, temos um programa da atividade de administração superior, com as metas financeiras que vocês estão vendo aí no slide, né, que a ideia aqui dentro da atividade de administração superior é, como era o programa passado da Câmara, né, a mesma situação de custeio, manutenção, servidores, sistemas, né, no âmbito do Poder Executivo, portanto, né. Então aqui entra N situações, treinamento, capacitação, mecanismos de controle de frota, por exemplo, rotinas, tecnologias, recursos humanos, né? E, enfim, tudo isso dentro desse programa. E aqui eu já gostaria de salientar que o PPA de Laurentina ele foi construído em consonância aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, aí a Agenda 2030. Então, todos os programas aí dentro do possível, eles estão relacionados com os ODS respectivos, né? Oi? Acho que está melhor, né? Seguindo, então. Então, a gente fez, presidente, todo o PPA e relacionando, então, as ODSs, né, que é uma agenda bem importante aí dentro do desenvolvimento sustentável e vem trazendo essa relação dentro da administração pública. Até conversava com o coordenador dentro do Vale Europeu, aqui das ODS, do movimento ODS Santa Catarina, e ele trazendo, né, que, a princípio, se não me engano, o Laurentino vai ser o primeiro a trazer no PPA já as ODSs, e é um movimento inicial, né, que conversávamos. Pronto. Então tá. Então a gente fez a relação então dos ODSs, né, dentro dos programas, que é importante para a gente trazer nessa agenda de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Então, dentro dessa ideia do manutenção de gabinete, prefeito e vice, é a mesma ideia ali da Câmara, né, de custear mesmo questão de pessoal, servidores, relacionados aí ao gabinete do prefeito e vice, dentro da meta financeira que está prevista aí. Junto ainda, dentro desse programa, a gente traz o Laurentino Sem Papel, né, que vem relacionado também com a questão da sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável. Eu até parabenizo o presidente dessa casa, que veio já trazendo, né, no início da presidência, várias ações interessantes nesse sentido de digitalizar mesmo, né, a nossa legislação e o processo legislativo, que era manual, era escrito, né, a gente está ainda engatinhando nesse sentido, mas já evoluímos muito. E o Executivo traz nessa mesma ideia, presidente, um programa que, na verdade, não traz custo, ele traz economia e traz sustentabilidade para a administração pública, né? Se a gente começa a colocar o tanto de projetos, só nos projetos de lei, né, por exemplo, o quanto que a gente imprime e gasta com papel, né, isso para o meio ambiente e em custo para a população é muito grande. E não só isso, né, lá o Executivo também tem diversos protocolos digitais com atendimento com a população mesmo. Hoje, felizmente, as pessoas já utilizam muito do protocolo digital, muitos nem vêm pessoalmente, mas a ideia é mesmo já prever um programa no PPA para mostrar como vetorização, né, a administração pública trazendo então essa ideia de sustentabilidade e investir cada vez mais na questão da digitalização, das tecnologias boas nesse sentido, né.
Aqui a gente traz um programa, então, voltado ao Conselho Tutelar. Esses programas eles vêm na mesma ideia dos anteriores, então, manutenção das atividades do Conselho Tutelar, né, que é justamente para, daqui a pouco, aquisição de veículos, se for necessário, né, troca da frota, investimento no prédio, material de expediente, né, cursos que os conselheiros tutelares vão estar realizando aí na defesa, né, do público-alvo do Conselho Tutelar, da criança, do adolescente, né, enfim, trazendo essa questão de manutenção da atividade do Conselho Tutelar, e temos a meta financeira prevista também nesse sentido. Trazemos também o programa ali do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, né, que é a ideia ali de manter sempre, firmar convênios com os bombeiros, né, de Santa Catarina. A gente é atendido aí pelo Corpo de Bombeiros, mesmo não estando com uma base aqui presente, a gente tem sempre o atendimento ágil, né, Corpo de Bombeiros, que acaba vindo geralmente de Rio do Sul aqui para a gente, mas também prevendo uma meta de recurso financeiro para estar custeando eventuais convênios e necessidade de materiais, enfim, ajuda de custo nesse sentido para as atividades que são prestadas. Aqui partindo então para um programa, atividades de administração e finanças, prevendo também ali o seu recurso financeiro que está no slide, que a ideia é atuar, né, com rigor das contas públicas, nas prestações de contas, tudo que está ligado a finanças públicas, né, dentro desse programa. Então, por exemplo, implantação do programa de recuperação fiscal, né, os devedores do município, revisão de código tributário, planta de valores imobiliárias, né, tudo aqui entra dentro das atividades de administração e finanças, dentro desse programa. Temos esse programa também, que ele é padrão, né, nos PPA, que é a parte de amortização de encargos da dívida interna, né, então o município tem dívidas, né, como sempre, por causa de operações financeiras que vem fazendo ao longo das décadas, vamos falar assim, dos anos, né, então tem uma previsão também de recurso financeiro para amortização, né, dessas dívidas junto ao Banco do Brasil, CEF, né, enfim, onde o município possui algumas dívidas decorrentes aí, por exemplo, de financiamentos, operações que realizou ao longo de sua existência. Aqui a questão do PASEP também, né, que é para atender a legislação vigente na formação do PASEP, então é incluído também um recurso financeiro previsto para os 4 anos. Precatórios, né, que enfim, o município ele é alvo, né, de precatórios, processos judiciais, né, que as pessoas acabam ganhando, né, na justiça, e é pago conforme os valores, né, alguma coisa até é feito requisição de pequeno valor, mas no geral valores maiores, seguindo a lógica da Constituição Federal, é pago por precatório, né. Então aqui a gente tem que fazer também essa previsão para quitação dos passivos judiciais em face do município, né, dentro da previsão. Então vocês podem ver aí que está previsto para 2026 R$ 1 milhão, depois de 2027 28 valores menores, né? Isso porque o município, como já tem na Procuradoria a estimativa dos processos em andamento e do que já veio sentença judicial, né? Então por isso 2026 vai um valor um pouco maior aí devido a algumas ações, né? E depois vai caindo. Mas claro, sempre passível de revisão conforme as condenações, enfim, que o município eventualmente pode vir a sofrer, né? Secretaria de Planejamento, então, agora, após a criação da Secretaria de Planejamento, ali, né, que passou por algumas divisões, acrescentou algumas pastas, agora a gente teve, né, a Secretaria de Planejamento ficando apenas Planejamento. Quando assumi a Secretaria, a gente estava com Planejamento, Indústria, Comércio, Turismo e Habitação, né? Hoje a gente teve aí a ramificação, enfim, para outras secretarias mais correlatas. Então a gente traz também um valor, né, de custeio das atividades da secretaria, que trabalha toda a questão do ordenamento territorial, né, a parte da engenharia da prefeitura, né, de vistorias. Então trazendo aqui mesmo a questão de manutenção, a eventual aquisição de um veículo, né, para a secretaria quando possível, já prevendo então no orçamento. Partindo então para a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, né, abrindo um programa de educação básica. Aqui dentro da educação a gente faz programas separados para cada ramo dentro da educação, né? Então, iniciando a educação básica, aqui manutenção de atividades de ensino fundamental inicialmente, né? Então a gente tem o recurso financeiro previsto que está no slides, e aqui entra nessa mesma ideia ainda de custeio e manutenção de todas as atividades educacionais, né? Concursos públicos, investimento em novos servidores, na infraestrutura das salas, né? Da escola municipal, por exemplo, cobertura de parques, né, tudo que está relacionado à educação, na educação básica do ensino fundamental entra dentro desse programa aqui,
né? Então, por exemplo, melhorar a aquisição de materiais pedagógicos, que eu comento que, inclusive, o presidente que está aqui do meu lado foi uma das primeiras indicações, né? Lá no início do ano comentou, né? Então, já prevendo o recurso financeiro também para todo esse tipo de investimento e de custeio na área do ensino fundamental, que hoje a gente tem aí a Escola Municipal Norato Stedley, né? Construção, então, de novas salas, enfim, depois aqui, não, se me permitem, não vou ler inteiro, mas vai estar à disposição dos senhores, tá? Transporte escolar também, né? Manutenção do transporte. Hoje a gente tem frota municipal, né? Utilizando ônibus próprio e também terceirização, né? Então aqui prevê também, tendo por base o que o município gasta com transporte escolar e a manutenção dos seus próprios veículos, né? Um recurso financeiro alocado aí em cada exercício financeiro para estar trabalhando a manutenção e o custeio do transporte escolar. A merenda, né, a alimentação escolar, então, também recursos financeiros previstos. Aqui a ideia é sempre, né, promoção da alimentação saudável, integração com a questão dos nossos agricultores, dos nossos produtores aí que sempre produzem, né, comida de qualidade, né? Então, assim, contratação de nutricionista em período integral, que ainda é uma necessidade, por exemplo, para atender a demanda da alimentação escolar. Tudo isso sai, né, os recursos desse programa e dessa ação específica, né? Até para entender, acho que a maioria dos senhores já conhece, quando a gente fala programa é algo mais abrangente, né? Então que vai trazer objetivos, diretrizes, e as ações que vêm abaixo ali são mais específicas daí, né? Como vocês estão vendo aqui, que eu estou lendo uma por uma. Salário educação, que aqui também é mais um recurso dentro da educação, que trabalha a construção, reforma, adequação do prédio escolar, capacitação de professores, aquisição de materiais para os professores, né? Proporcionar, por exemplo, viagens de estudo a professores e alunos, também um recurso alocado dentro desse programa. Unidade descentralizada, jovens e adultos também, né, o apoio à educação de jovens e adultos, no mesmo sentido, campanhas de conscientização, os próprios materiais que são disponibilizados, né, nos cursos, para o atendimento dos estudantes, portanto, recurso financeiro alocado. Educação infantil, né, temos aqui tanto na parte de manutenção quanto investimento, projeto, né, para a educação infantil. Então, o que é atinente à manutenção de educação infantil, vai ficar meio repetitivo, mas é aquilo que já foi falado, manter as atividades mesmo, seja com pessoal, seja com reformas necessárias nos prédios públicos, né, onde são realizadas as atividades de educação infantil, enfim, parcerias para a formação de professores, tudo isso entra na manutenção e custeio. E também a gente traz aqui uma ação específica para a construção de nova unidade de educação infantil, que já é uma realidade aí para o município, uma necessidade, né? A gente vê que, felizmente, o município, quando acabou de construir um novo CI, já está quase na hora de construir o outro, né? Então, a gente já prevê no PPA, né, não é uma ação de curto prazo, mas já deixando uma previsão de recurso, né, financeiro em cima das metas, para a gente estar realizando aí, conforme a receita e conforme a disposição de recursos, durante os 4 anos, aí, a construção de uma nova unidade de educação infantil. Educação especial, que é um tema bem importante hoje na educação, é uma necessidade, né, presidente? Então, a gente tem que deixar um recurso aí alocado especificamente para a manutenção das atividades de educação especial, que aqui entra, de fato, né, poder adquirir veículos, por exemplo, adequado ao transporte das pessoas com deficiência, dar o apoio ali para as visitas, né, participação de jogos, cursos, apoiar e dar suporte para os alunos, enfim, nas escolas, né, manutenção de sala, enfim. Aqui é bem importante e faz-se necessário cada vez mais. Felizmente evoluiu muito no Brasil essa questão da educação especial, né? Hoje eu acho que a gente teve muitos avanços do que era há uma década e a gente está prevendo aqui também nessa ação específica para a educação especial. Ensino superior aqui é um recurso menor porque o município não dispõe, né, de unidade de ensino superior nem pública, nem privada, física de fato. Até acho que privada talvez exista ainda um centro ali, né, que tem, né? Isso, EAD, né? Acho que é a dona Flávia, né, que coordena, mas, enfim, de forma geral, apenas privado. Mas a gente deixa um recurso aqui para apoiar e incentivar os estudantes, principalmente, né, quando necessário, de viabilizar alguma estrutura para a realização de alguma aula, enfim, do ensino superior, algum curso nesse sentido. Transporte também, que é oferecido de forma gratuita para os estudantes, mas que sai dos cofres públicos, obviamente, né, o custeio dessas atividades, então também é um recurso que pode ser utilizado dentro dessa ação.
Programa Profissionalizar, então, que traz a manutenção e apoio de cursos profissionalizantes, que é a parceria com o CIEE, que a gente já possui hoje no município para estágios, por exemplo, né, a gente tem estudantes de ensino superior e médio que fazem estágio no município, então, no sentido de firmar cada vez mais parcerias nesse sentido, divulgar e incentivar cursos para estimular, né, os cursos de aperfeiçoamentos, que os cursos abertos sempre reservem e sejam adaptados aí aos portadores de necessidades especiais, que é algo que a lei própria traz, né? Enfim, nesse sentido da profissionalização. Todos pelo esporte, então, um programa específico aqui para o esporte, comentavam antes aí alguns vereadores, né? Então, a gente tem aí ação para manutenção das atividades do desporto amador, nas cifras que estão à disposição dos senhores, né? Que a ideia é apoiar as diversas modalidades esportivas, então, né? Valorizar o atleta, trazendo os campeonatos, então até o vereador Giva comentou uns exemplos antes, né, para que a gente possa continuar e aumentar as modalidades esportivas, né, trazer cada vez mais, dentro do próprio ginásio do esporte, a questão de manutenção, reformas necessárias, né, tudo isso entra dentro desse programa, dessa ação específica. Não entrando em minúcias mais uma vez, porque senão a minha voz aqui os senhores vão, né, pegar no sono, então vamos acelerando. Mas qualquer dúvida, estamos à disposição. Dentro da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, um programa para Laurentino Iluminada, que é um programa que ele... Obrigado, presidente. É um programa que ele já existia no PPA passado, né, e a gente traz ele novamente aqui, que é aquela ideia que os senhores já tomaram conhecimento, né, o município hoje tem firmado um documento junto à AMAV, né, em uma ação conjunta dos municípios da Associação do Alto Vale do Itajaí, no sentido da inovação do parque de iluminação pública, né, então da substituição das lâmpadas existentes por LED. Né, então a gente já traz aqui a manutenção e investimentos, né, dentro desse programa Laurentino Iluminada, para que seja possível, do ponto de vista orçamentário, assim que o programa iniciar de fato, está ainda na parte de estudos, no sentido documental, enfim, o município até recentemente mandou todos os documentos que precisavam lá, a consultoria da MAV está fazendo as análises com todos os municípios do Alto Vale, e tem-se a previsão aí que para o ano que vem, né, de fato, inicie a execução do programa dentro do Parque de Iluminação Pública. Né? Então, por isso, já está aí no PPA previsto esse programa e essa ação. Sim? Eu tinha anotado para fazer essa pergunta, porque a substituição das lâmpadas com LED, que são consideradas energia mais limpa, né? Também está dentro daquela agenda 2030. Com certeza, dentro da Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aqui a gente une o útil ao agradável, né, a gente aumenta a eficientização energética, né, então vai iluminar mais e melhor, com menos gasto de energia, mais economia para os cofres públicos, né, mais sustentabilidade, menos descarte, né, ainda agora talvez eu vou ter que olhar para o vereador Maico, mas acho que o nome é vapor de alguma coisa, que era as lâmpadas antes. Isso, exatamente. Então, tanto é que eu estou participando desse PPP da Caixa ali, bastante das reuniões técnicas, né? E eles comentaram que foi um dos poucos municípios que ainda tinha essa lâmpada ali, que é uma tecnologia bem antiga, né? Que é bem difícil de descarte, inclusive, é um lixo especial, né? Bem complicado, não pode, por exemplo, ir para tipo de aterramento, é bem específico. Então, a gente vai resolvendo vários problemas, né? Essa ideia do desenvolvimento sustentável, né? Trazendo todas essas soluções, então, dentro desse programa relacionado à iluminação pública. O município sabe, né, dos problemas que vem passando nesse sentido, então vem em ótimo momento, de fato, a gente fazer uma substituição completa, que é essa a ideia do programa, não é trocar uma rua, é trocar tudo, né? Então, a gente tem aí uma possibilidade de resolver esse calcanhar de Aquiles, que não é só de Laurentino, tanto é que está grande parte dos municípios da MAV dentro desse PPP, porque todos sofrem, né, com a questão da iluminação pública. Segurança, então, trazendo a questão da manutenção das atividades de segurança pública, que, como vocês sabem, né, a segurança pública é de competência do Estado, né, não é nossa, mas a gente sempre mantém convênios, né, com a Polícia Militar, Polícia Civil, por exemplo, a questão do rádio patrulha que os senhores aprovaram, né, o projeto de lei que foi encaminhado à casa para a renovação desse convênio, junto à Polícia Civil também no mesmo sentido, fardamentos, né, que o município sempre contribui. Hoje o espaço, por exemplo, onde a Polícia Militar se encontra, né, é do município. Então, para conseguir fazer manutenção e custeio dessas atividades, dessas pessoas que tanto auxiliam nesse sentido, né, faço referência sempre
ao policial Baldo, né, até há pouco tempo aqui o policial Furlani, que estava como comandante aqui do nosso destacamento, sempre trazendo um trabalho de excelência. Então, que o Poder Executivo entende como justo, né? Claro, dá possibilidade para a nossa segurança pública trabalhar e trazer cada vez mais segurança nesse sentido. Inclusive, colocamos no PPA a questão de sempre brigar junto aos órgãos competentes mais efetivo, né, e condições para que as polícias militar e civil possam trabalhar no nosso município. Aqui dentro, que é um dos maiores, né, dentro de obras e transportes, a questão de investimentos em infraestrutura, obras, serviços rodoviários, né. Então, aqui a gente tem alguns pontos. Primeiro, claro, manutenções, né, manutenção, custeio, tudo que até foi falado por alguns vereadores antes. Então, vai passar uma patrola, o custeio do maquinário, né, por exemplo, da pedra que é utilizada, né, de todos os materiais, inclusive dos servidores, né, está ali o Julián, cumprimento mais uma vez, que vai dinheiro, é investido muito no município para manter a malha viária, né, esses servidores que tanto se dedicam. Então, vem dentro desse programa, mas também a gente traz aqui 2 ações específicas, que é a projeção e abertura de novas vias públicas, né, as transenchentes, que o nosso prefeito Agenor já vem trabalhando desde o início do mandato, inclusive com projetos já encaminhados e parcerias junto ao governo do Estado, nesse sentido, né, a exemplo da nova via pública, né, lá na Rua dos Vereadores, né, onde termina ali a Rua dos Vereadores. Então, só para citar um exemplo, e a gente já prevê, então, essa projeção e abertura é no plural, né, a ideia do Poder Executivo é não ficar apenas naquela transenchente, porque a gente sabe que enchentes é um problema que nós só vamos mitigar, vamos, infelizmente, acabar passando, né, vez sim, vez não, mas é uma certeza. Então, aqui a ideia do Poder Executivo é, de fato, trabalhar a projeção e abertura das novas vias públicas em todo o município para fazer a interligação por cima da nossa cidade, né? Que vem coroando, então, na ação abaixo, que é a construção da nova ponte, também em área não alagada, que permita, né, cruzar os 2 lados da cidade e fazer essa interligação com todas as localidades. A gente sabe que é um problema as localidades ficarem isoladas, né? Infelizmente, temos algumas específicas aí com problemas crônicos nesse sentido, com dificuldade de acessar os equipamentos públicos. Então, é nesse sentido que vem essas ações, né? Aqui vem muitas situações, como, por exemplo, pavimentação da Estrada Geral Serra do Amuado, ali onde dá acesso ao Oratório Nossa Senhora das Graças, devido à sua questão turística, construção de novos abrigos de passageiro, as praças de lazer do município, enfim, infraestrutura urbana de forma geral. Depois está aqui bem detalhado para os senhores avaliarem também, né? Mas digamos que é uma das partes mais robustas aqui, porque traz de fato muitas coisas, muitas ações, e por isso que o orçamento é robusto, né? Porque entra muita coisa dentro desse programa. Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, né? Então aqui a gente tem alguns pontos também. O incentivo ao agronegócio, que é o programa de forma geral, né? Que vem para trazer aí a manutenção e custeio para os nossos agricultores de todas as atividades da Secretaria da Agricultura, o que já é feito, então, por exemplo, subsídios que são dados aos agricultores, ao sêmen, por exemplo, questão de transportes, né, barro, transporte calcário, tudo entra dentro dessa questão do incentivo ao agronegócio, subsídios aí, por exemplo, para produtores de mudas ornamentais, vai fazer um curso, vai levar num evento, tudo isso entra dentro desse programa, assistência ao produtor rural, né, atividade também sempre aí com engenheiro agrônomo, enfim, os técnicos dessa área para poder permanecer trabalhando, patrulha agrícola, então todos os equipamentos que estão à disposição dos agricultores e os que porventura o município precise e vá realizar investimentos, né? Então a gente faz a previsão orçamentária nesse sentido, e aqui eu faço um comentário especial a essa ação 2041 ali em cima que vocês estão vendo, que é o programa Bônus Fiscal, que é um programa que o Poder Executivo irá mandar a essa casa no 2º semestre, né? Então, por isso que a gente já faz essa previsão com ação específica, que é a ideia do retorno ao produtor rural, um projeto bem bacana que o Poder Executivo está construindo aí com muito zelo e que deve vir essa casa para o 2º semestre. Então, por isso, quando vocês lêem programa Bônus Fiscal, é por causa dessa previsão. Meio Ambiente, né, que ele está incluso dentro da Secretaria da Agricultura, né, como não há departamento específico, os senhores talvez tenham conhecimento, temos vereadores aqui que já estavam no outro mandato, teve a criação no ano de 2024 do fundo, né, do meio ambiente. Então a gente vai ter a partir de agora, imagino que a partir do ano que vem, licenciamento ambiental no município municipalizado, né, dentro do que é possível legalmente, dentro
do risco que é possível trabalhar dentro do município. Então, foi aprovado nessa casa também área técnica para o meio ambiente, né, o fiscal ambiental, que deve ser provido através de concurso. Então, tudo entra dentro dessa ação de preservação do meio ambiente, as ações aí que tem a ver com coleta de lixo, coleta seletiva, ações nas escolas de educação ambiental, né, tudo entra dentro desse programa do meio ambiente, inclusive o licenciamento ambiental aí, que ele, claro, traz algum tipo de custo, mas que, na verdade, vai reverter para o município também, através, né, da documentação dos licenciamentos que vão ser feitos pelo município e as taxas recolhidas, então, para aquele fundo, né? Entrando, então, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que é uma secretaria nova, que também foi aprovado esse ano a sua criação. O programa Apoio ao Desenvolvimento Econômico, aqui a gente traz o apoio às indústrias e colaboradores em 2 ações, nos recursos que estão previstos, que a ideia é o quê, né? Continuar com as parcerias com a CDL, a gente tem a Casa do Empreendedor, a Sala do Empreendedor e o Programa Cidade Empreendedora, que são parcerias com o SEBRAE, que está aqui ao meu lado a vereadora Elaine, que do outro lado do Poder Público também atua nesse setor, pode até talvez contribuir mais do que eu, mas a ideia é realizar as atividades fins, então, né, dessa secretaria, por meio desses recursos, poder realizar cursos, poder formar os nossos empresários, trazer coisas bacanas nessa área, balcão de emprego, por exemplo, que é um projeto bem interessante, a própria Sala do Empreendedor aumentando cada vez mais as suas atividades, seja com trabalhos itinerantes, seja com mais pessoal, mais equipamentos, né? Então, tudo isso vem dentro desse programa do apoio à indústria, né, e a colaboradores, apoio ao desenvolvimento econômico. Ao turismo, então, que também está dentro dessa pasta, né, a manutenção e ampliação das atividades de turismo, um recurso financeiro específico aí previsto, que a ideia é, de fato, né, implementar o programa Municipal de Desenvolvimento do Turismo dentro do plano, né, que foi aprovado e existente, implementar. Ele é como o PPA, eu sempre brinco, né, que ele não é realizado de um dia para a noite, né, vereadora Elaine? Então, por isso que a gente tem que ter os recursos ali e ir realizando conforme a possibilidade, é um trabalho de médio e longo prazo. Então, aqui a gente traz também bastante a questão da valorização do turismo rural, né, a questão do Caminhos do Campo, trazemos a justificativa também da questão das placas de sinalização, que é uma preocupação do Poder Executivo, inclusive do Conselho Municipal de Turismo, né, de trazer cada vez mais nesse sentido, porque, infelizmente, hoje o município tem as sinalizações básicas, né, mas não tem, de fato, uma sinalização turística, né, que traga, remeta, e a ideia é preparar o nosso município com tantos potenciais, né, do turismo religioso, turismo da agricultura, né, então a gente precisa investir nesse sentido, e a gente já traz como justificativa também desses valores que são colocados como meta, porque precisa investir em diversas frentes dentro do turismo municipal, e é vantajoso para a administração, para o município como um todo. Entrando na saúde, então, programa Mais Saúde, aqui a gente traz também 2 frentes, uma de manutenção da atenção básica especializada, que aqui vai trazer tudo que os senhores podem imaginar que o posto de saúde, as nossas unidades fornecem e fazem, né, graças à previsão orçamentária desse programa, então podem ver que são valores bem expressivos também, não expressivos quando frente à demanda que o nosso município atende, mas, né, expressivos no papel, e trazendo também uma previsão de ação específica de investimento, né, que é a construção eventual de prédio e implementação do SAMU, né, desse serviço que é tão importante aí, hoje também vem de Rio do Sul, e o município tem cadastrado o pedido de uma unidade do SAMU para Laurentino, né, em um primeiro momento, bombeiros não teremos, né, que o do Oeste tem ali, conseguiu, né, junto com a intermediação do governo do estado para lá, que, claro, vai ser ótimo, vai nos atender também, bem mais próximo, né, mas nós já no início do mandato cadastramos o SAMU, que é uma possibilidade bem real de conseguirmos, claro, dependemos da ajuda de todos, isso é um trabalho de muitas mãos, mas já estamos prevendo aqui, então, dentro dessa ação, a possibilidade de, se necessário, construção, mas com certeza para a implantação do SAMU vai precisar despender recursos, então a gente já deixa previsto aqui. E aqui, custeio então da saúde, novas vagas, realização de concurso público, a própria questão da unidade básica de saúde, que já está em andamento, já está iniciando ali, né, então também entra dentro desse programa, ali a unidade que foi realizada através do PAC, então todas as atividades meio e fim da Secretaria de Saúde. Assistência farmacêutica, né, que também é uma ação específica dentro da saúde,
Então, para poder estar trabalhando o atendimento da farmácia básica e dos medicamentos que são fornecidos, né, pela administração municipal, com ampliação do rol dos medicamentos sempre, que isso é algo constante e que a gente tem que parabenizar, ao meu ver, pelo menos sempre, a saúde de Laurentino sempre vem trazendo a mais, né, medicamentos além do rol mínimo, né, necessário, que isso é muito importante para a nossa população, então também previsão específica, em ação específica, vigilância sanitária, vigilância em saúde, né, e vigilância epidemiológica, também com ações específicas, como, por exemplo, controle e reprodução animal, com as castrações que já acontecem, né, no município, enfim, e diversas ações dentro da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, também com recursos específicos. Dentro da assistência social e habitação, né, Fundo da Assistência Social, também aqui um programa de gestão da política municipal da assistência social, trazendo aqui duas ações específicas, uma ação que é de manutenção e aprimoramento da gestão da política municipal de assistência social, então tudo que tem a ver com a gestão, né, da política de assistência dentro do CRAS, por exemplo, através do centro de referência, média e alta complexidade que é atendido no município, tudo que é de manutenção e custeio de servidores, das políticas de fato que são realizadas no âmbito de Laurentino, sai então desse programa, a questão da dotação orçamentária. E aqui a gente traz também algo novo, né, que é a manutenção e execução do projeto do PAD, que até, se a vereadora Elaine quiser falar depois, mas enfim, é um projeto que deve vir a essa casa também, então a gente já faz a previsão aqui, que é a ideia de a implantação aí de um projeto bem interessante dentro da área da assistência social e que vai precisar de recursos nesse sentido, está aqui previsto uma dotação orçamentária então, né? Claro, lembrando, são projetos que talvez agora fica meio vago, porque não veio a casa ainda, mas a dotação ela é anterior, né? A dotação orçamentária para que a gente possa executar posteriormente, tá? Então, só para... Do projeto, né? Isso, o projeto de lei, esse em específico, ele está pronto. Aquele do bônus fiscal também está pronto, está só pendente agora dos impactos financeiros e deve enviar agora no segundo semestre para casa para apreciação dos senhores. Aqui dentro da assistência social, então, né, a gente tem algumas divisões, programas específicos para cada eixo. Então, por exemplo, proteção social básica, aqui que entra mais a questão do centro de referência, do CRAS, né, para manutenção das suas atividades, custeio de servidores, enfim, de todas as atividades que são realizadas dentro da proteção social básica. A proteção social especial também, né, que hoje a vereadora, me corrija se eu estiver errado, fala vereadora porque já foi secretária da pasta, né, mas dentro da proteção social especial hoje é atendido através do próprio prédio da Casa da Cidadania, né, porque o município não tem porte, né, para ter Sim, nós não temos centro, porte, né, para ter CREAS, né, que é o Isso. Centro de Referência Especializado, então a Secretaria da Assistência Social com a equipe de gestão é que faz o trabalho técnico da proteção especial e alta complexidade. Isso, é alta complexidade, né? Então também dividido, né? Porque como são ações diferentes ali, então programas e recursos com dotações diferentes para poder estar realizando aí as articulações e as políticas públicas necessárias dentro da média e alta complexidade. Aqui também atenção e proteção ao idoso, um programa específico, né? Temos aí o Fundo Municipal do Idoso, o Conselho do Idoso ativo no município, inclusive tivemos conferência, né? Esse ano, conferência ali do direito dos idosos, né? Então também o município, o Poder Executivo traz aqui a previsão de recursos financeiros específicos nessa área de capacitação, programas voltados à melhor idade. Programa Bem Morar, então aqui trazendo mais a parte da habitação, né? Manutenção das ações de habitação no âmbito urbano, no âmbito rural. Então, claro, geralmente no município de pequeno porte, as ações de habitação elas vêm ou do governo do estado ou do governo federal, né, por meio de programas, mas sempre precisa aí de infraestrutura, de investimentos que partem do município também. Então a gente faz a previsão aí das manutenções das ações habitacionais. O município, né, foi contemplado, só para citar como exemplo, através do programa Casa Catarina, com unidades habitacionais, né, há previsão que inclusive é para iniciar o Casa Catarina o processo licitatório, a previsão do governo federal também, né, de realizar grandes programas nesse sentido. Então aqui a gente já aloca dotação orçamentária para esse tipo de programa. O município que detém, e preciso comentar, um grande déficit habitacional, né, faz bastante tempo que
que os governos não vinham com programas, e estamos na expectativa aí para, dentro do exercício desse PPA, ter novidades nesse sentido. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também aqui o FIA dentro da assistência social, então um valor alocado específico, né, para as ações aí previstas no ECA, dentro da Política Municipal de Atendimento do Direito da Criança e Adolescente. Fundo Municipal da Cultura, então o programa Nossas Raízes, que traz tudo que está relacionado à cultura do município. O Inacel, por exemplo, que ocorreu esse ano, foi um sucesso, foi bem bacana. Todo tipo de atividade, né? Por exemplo, dança, música, artesanato, né? Fanfarra municipal, coral municipal, isso, manutenção, novas implementações, né? Tudo isso entra. A Feira do Livro, por exemplo, é utilizada a dotação orçamentária aqui desse programa. Defesa Civil também, muito importante, uma ação de manutenção das ações, né? Então, reaparelhamento, barcos, motores, capacitação de equipe técnica, também temos aí provimento de novo cargo que deve ocorrer em curto prazo, que os senhores aprovaram nessa casa, né? O agente de defesa civil, ali, o agente efetivo. Então, tudo isso sai dessa ação, dessa dotação prevista nesse programa, né? Aquisição de gerador a gasolina, materiais de expediente, né? Daqui a pouco a construção de um espaço próprio, no local adequado, com depósito, com rampa de acesso, né? Em local fora de enchente, né? Então, aqui a gente já prevê dotação nesse sentido. Reserva de contingência, que aqui ela é destinada ao atendimento de passivo, né, de recuperação de obra danificada, por exemplo, por uma intempérie, algo que aconteça que não está previsto. O município sempre prevê também uma reserva de contingência para aquilo que geralmente é a questão da natureza, que não é previsto e precisa de algo emergencial, temos uma reserva de contingência, né? O resumo total, então, por órgão unidade, né? Esses são os valores que foram apresentados para os senhores por cada órgão, né? Cada centro de custo, então, em reais para cada ano e ali a totalização, né? Até eu acho que o próximo aqui fica melhor para todo mundo ver. Aqui a gente tem como orçamento, então, nessa proposta que o Executivo vai encaminhar amanhã para os senhores, ele está colocado, né? Então, cada porcentagem ali dentro desses fundos, dentro dessas áreas, é a porcentagem que representa de previsão orçamentária, né, em cada área. Tá? Então, só para citar exemplo, por exemplo, educação, 29,89%, né, de todo o orçamento previsto no PPA, e assim, respectivamente, em cada área. Em um apanhado geral seria isso. Eu peço desculpas se fui repetitivo, mas é mais para trazer um conhecimento, para entender de que forma funciona, né, o orçamento de um município. Aqui a gente não fala nem de receita, fala de orçamento, que é algo que vem antes, né, da própria receita. Diferente do privado, não é só questão de ter dinheiro, tem que ter o orçamento previsto, tem que ter esse planejamento, né? E o Poder Executivo se coloca à disposição para eventuais sugestões, né? Depois esse projeto vai ficar aqui na casa também, esperamos a contribuição de todos nesse sentido, para que a gente possa juntos construir um orçamento cada vez mais assertivo, mais eficiente aí para o município de Laurentino, né? Obrigado, presidente, fico à disposição. Algum questionamento? Alguma dúvida? O PPA é um documento extremamente importante e que a gente aqui na casa, nós vereadores, vamos dar uma atenção especial a ele, estudar de fato esse documento, porque quando a gente for fazer, se a gente quer fazer contribuições para o município, a gente também tem que estar seguindo um orçamento, né? E depois ele vai chegar na LDO, na LUA. Então, se a gente quer ajudar com sugestões para ser implantados programas diferentes, a gente precisa também obedecer essa estrutura e a gente precisa estudar muito bem isso, porque ele é uma ferramenta de fiscalização depois, quando chegar lá na LDO e na LUA. Então, é extremamente importante que a gente estude ele. Eu quero agradecer aqui, Pedro, pela tua explanação, parabéns, foi bastante didático, assim, é exaustivo, né? Exaustivo falar bastante assim, mas agradeço a tua explanação. Eu quero como não tem mais nenhum questionamento, eu vou encerrar essa presente audiência pública e eu devolvo os trabalhos ao nosso presidente Roberto. Mais uma vez, né, Pedro, obrigado pela explanação, obrigado aos vereadores que acompanharam. A gente não vai dar muita opinião agora, porque é uma coisa que tem que ser estudada com calma, né? Não adianta jogar números ao vento, porque isso são 4 anos.
e 4 anos demora para passar. Então a gente tem que cuidar muito no orçamento agora, que eu acho que é a principal coisa da prefeitura, se programar para algumas coisas que tem que ser feitas, porque depois não tem orçamento, não adianta querer. A gente vê alguns números assim que você se assusta, por exemplo, meio ambiente. Eu acho que nós temos que acelerar um pouco a cuidar do meio ambiente. Tem coisas mais importantes o meio ambiente ter um orçamento maior do que uma cultura, talvez, porque não adianta nós ter uma cultura e não ter um meio ambiente cuidado, né? Mas são coisas que são divergências de um de outro, então entre vereadores a gente vai estudar bem, que agora é hora de nós realizar o que é preciso. Depois não adianta mais chorar, né? Perfeito. Eu sempre digo, o PPA é o mais importante de tudo. Agradecer a todos, né? Agradeço também a Comissão de Finanças pela condução do secretário Pedro e a apresentação objetiva da audiência, né? Trazendo uma transparência ao povo laurentinense. E dizer a todos uma boa noite, e fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Não tem próxima semana.